Olá, galera do oitavo ano, aula de matemática. Pessoal, o assunto a partir de agora, página 134, do livro A Conquista da Matemática, oitavo ano. Vamos lá. Autores aí José Rui Giovanni Júnior e Benedicto Castrucci. Vamos lá. Tratar do assunto aí, pessoal, equações, certo? Equações. O livro de vocês traz aí na página 134 e na página 135 a introdução do assunto. Ó. A seu inteiro, seu sétimo fazem 19. Esse problema ele aparece em um papiro egípcio escrito há 3.000 anos. Então, desde essa época, o ser humano já se aventurava no campo das equações. Muitas vezes, as equações são usadas para fazer previsões e projetos, e toda equação possui sempre pelo menos um valor que não conhecemos. Então, pessoal, nós trabalhamos já nesse ano a parte de álgebra, expressões algébricas, Então, a equação ela é um tipo de expressão algébrica, onde você tem ali a letra e tem números, certo? Então, ela expressa geralmente uma situação, certo? Um problema ou coisa desse tipo. E ela tem pelo menos um valor não conhecido. Então, em matemática é comum utilizarmos uma letra para identificar esse valor. Então, o valor desconhecido é representado numa equação por uma letra, ok? Então nós temos aqui um diálogozinho aqui, ó. Se eu consigo diminuir aqui, né? Ó. Tem ali uma guria, que chega ali para a moça e pergunta: mãe, quantas vacas e galinhas há aqui na fazenda? O que a mãe responde, ó? Entre vacas e galinhas são 112 animais, em um total de 384 pernas. E então, quantas vacas e quantas galinhas há aqui? Então, pessoal, aqui nessa situação a gente pode representar, elas são duas, representando a quantidade de animais, vacas e galinhas, e a quantidade de pernas. Então, temos duas situações diferentes. Então, nos traz aqui um encartezinho aqui do livro, página 134. Esse encartezinho aqui, ó. Agora pense e responda no caderno. Então, como nós estamos aí à distância, nós vamos aqui analisar, certo? Aqui você vai prestar atenção, ó. A qual trecho do diálogo você associaria a equação V mais G igual a 112? Então, ó, o V representaria o quê? Vacas, O G, galinhas. Então, vacas mais galinhas é igual a 112. Então, seria o trecho, onde a mãe, da menina aí, ela afirma, entre vacas e galinhas são 112 animais. E qual trecho você associaria à equação 4V mais 2G? Seria em um total de 384 pernas. Por que 4V e 2G? Porque a vaca tem 4 pernas e a galinha tem 2. Então, 4 representando a quantidade de pernas da vaca, mais 2 representando a quantidade de pernas da galinha, dando ali um total de 384 pernas. Então, o trecho é um total de 384 pernas. Observando a equação anterior, o que você acha que representa o termo 4V e o termo 2G? Então, já dei explicado para vocês quanto a isso, pessoal? Vamos lá então, pessoal, iniciar o nosso estudo sobre equações, trazendo para vocês a equação do primeiro grau com uma incógnita. O que é isso? Vamos lá então, para o capítulo 1, iniciar realmente o estudo de equação. Vamos entender o que é uma equação do primeiro grau. Então, alguns documentos antigos, como os papiros egípcios, traziam inúmeros e curiosos problemas matemáticos. Veja a tradução de um problema que aparece no famoso papiro de Hind. Então, olha, uma quantidade, sua metade, seus 2/3, todos juntos são 26. Diga-me qual é essa quantidade. Então, pessoal, não tentando responder, mas é só uma exemplificação, certo? Do que seria uma equação de primeiro grau. Vamos lá, então. Uma equação de primeiro grau, pessoal, é uma representação de uma situação algébrica,
certo? De um problema, de uma situação. Por exemplo, essa situação apresentada no papiro aqui. Então, eu vou trazer aqui, ó, uma quantidade, ó, por exemplo. Uma quantidade, né, nós não temos o valor. Então, essa quantidade pode ser representada por x. Sua metade, né? Sua metade, a metade é o quê? É um valor dividido por 2, certo? A metade é o valor dividido por 2. Seus 2/3, né? 2/3 é o quê? É o 2/3 de quê? Dessa quantidade que nós não sabemos quanto é. Então, todos juntos, ou seja, somando tudo, ó, resulta em 26, certo? Então, conforme eu estou falando para vocês, né, o objetivo nosso não é responder, certo? Isso aqui agora, mas é exemplificar para vocês o que é uma equação de primeiro grau. Primeiro, você vai observar que tem uma letra ali, x, né? Essa letra x representa o quê? Né, uma quantidade, né, que nós não conhecemos, né, um valor que nós não conhecemos. Então, numa equação de primeiro grau, primeiro você vai observar que ela tem duas partes, ó. Essa primeira parte aqui, antes da igualdade, certo? Então, numa equação, pessoal, ela tem que ter uma igualdade, certo? Tem a parte antes da igualdade e a parte depois da igualdade. Essa parte antes aqui da igualdade, ela chama-se primeiro termo da equação, certo? Ela é o primeiro termo. Essa segunda parte, segundo termo, certo? Nós temos a igualdade e tem, né, a variável, que é esse x aqui, certo? O x é chamado de variável ou incógnita, né? É a incógnita, ok? Nós usamos mais, né, a denominação de incógnita, ok? Então, ela é um valor desconhecido, por isso incógnita, ok? Então, né, para a gente entender o que é uma equação de primeiro grau, né, é uma conta, né, digamos assim, uma expressão algébrica, onde você coloca ali uma igualdade, né, de um lado do primeiro termo nós temos ali alguns valores, depois do segundo termo outros valores, sendo que eles se tornam iguais, ok? E temos uma variável, né, que é uma incógnita, que é o x, certo? E o sinal de igual, ok? Então, essa partezinha aqui, você pode fazer a leitura posteriormente, certo? Você pode fazer a leitura posteriormente, essa partezinha aqui. Então, olha, pense e responda, certo? Essa parte aqui, pessoal, vamos verificar o seguinte, ó. Conheça a seguir a tradução de outros problemas encontrados no papiro de Hind e tente resolvê-los no caderno usando o processo utilizado pelos egípcios. Então, essa parte aqui eu vou deixar para que vocês verifiquem, certo? Em casa, com mais tempo sobre esse assunto aqui, ok? Você dê uma pesquisada aí, beleza? Então, vamos continuar o nosso estudo aqui. Então, pessoal, a grande importância da álgebra é permitir a resolução de problemas que envolvem números desconhecidos e possibilitar fazer generalizações, ok? Então, ao representar o número desconhecido, né, que é o incógnita, usando uma letra do alfabeto, podemos estabelecer uma relação entre os números conhecidos e os desconhecidos por meio de uma sentença matemática, por exemplo, uma equação. Usando técnicas matemáticas, podemos manipular esta equação até torná-la mais simples possível, permitindo assim que se estabeleça o valor do número desconhecido. Então, considere a seguinte situação. Desenvolvendo certa velocidade média, um motorista percorreu de carro a distância entre as cidades baianas de Salvador e Mangue Seco em 4 horas. Se o motorista tivesse aumentado em 20 km por hora a velocidade média, teria percorrido a mesma distância em 1 hora e a menos, ou seja, em 3 horas. Como calcular a distância percorrida? Então, nós temos aqui, né, a situação descrita no mapa, né? Vamos lá então, vamos destrinchar, né, isso aqui. Então, pessoal, vamos representar por x a distância percorrida, né? É o valor desconhecido. Então, nós sabemos, certo, que... O pessoal está passando aqui o carro aqui de uma propaganda, vou dar uma... Ok, então nós sabemos que a velocidade ela é calculada assim, ó, velocidade é igual à distância percorrida sobre o tempo gasto, né, dividido pelo tempo gasto. Então, podemos montar a equação a seguir. Ó. 1/4, né, que é a velocidade média com a qual o carro fez o percurso,
acrescida de 20, né, ó, que é o aumento de 20, né? Ó, nós temos aqui 20, cadê? 20 km por hora, né, ó, certo? Aumentou em 20 km por hora, então mais 20 igual a x sobre 3. Por que é x sobre 3? Né? Porque é 3 horas, né? Caiu de 4 para 3 horas. Então está aqui, ó. Isso aqui é uma equação. Okay? Então isso aqui é uma equação que exemplificou a situação que nós vimos ali anteriormente, ok? Então você observa exatamente isso. Aqui nós temos o primeiro termo, né? Que é x x sobre 4, né? Mais 20, que é o primeiro termo, a igualdade, né? E o segundo termo, que é x sobre 3, né? Dentro daquilo que nós estudamos. Pessoal, e como nós resolvemos, né? Como nós resolvemos uma equação do primeiro grau? Então, a ideia principal para resolver uma equação do primeiro grau, vou abrir aqui o quadro, certo? Porque o livro de vocês ele já traz aí essa resolução mais complexa. Então, vamos aí para uma resolução mais simples, certo? Para que vocês compreendam. Então, vamos supor o seguinte, ó, um número adicionado a 19 resulta em 50. Qual é esse número? Então, eu estou fazendo a abordagem, digamos assim, oral, certo? De uma equação, né? Um número que somado a 19 resulta em 50. Qual é esse número? Então, olha, o número é x, né? Ele é somado a 19 igual a 50. Então, observe o seguinte, galera. A intenção é você deixar a incógnita no primeiro termo. Então, ele vai ficar aqui no primeiro termo. O que é que divide os termos? A igualdade. Então, ó, vou colocar a igualdade, ok? O 50 está no segundo termo, vai repetir ele. Agora, o que é que eu faço? Eu vou trazer esse 19 para o segundo termo. Então, eu vou trazer ele para cá, ó, 19. Só que ele vai inverter a operação que ele está fazendo. Por exemplo, ele está somando, né, mais 19. Então, aqui ele vai diminuir, ok? Porque ele trocou, né, de termo. Estava no primeiro termo, foi para o segundo termo, então ele vai trocar a operação matemática que ele estava realizando. Logo aqui, ó, o número vai ser quanto? Ó? X é igual a 50 menos 19. Então, 50, tirando ali 19, vai ficar quanto? Ó? 9 para 10 é 1, não é isso? Tem 1 para cá, para baixo do 1, então fica 2. 2 para 5, 3, então 31 é o valor desse número. Okay? Então, 31 é o número que somado a 19 que dá 50. Okay? Então, a mesma coisa vai acontecer, pessoal, se nós tivermos assim, ó, um número subtraído de 20 resulta em 50, né? Vamos supor. Então, estou usando exemplos bem básicos para que vocês entendam. Então, olha, o objetivo é deixar, né, ó, a variável no primeiro, a incógnita no primeiro termo. 50 eu vou repetir, ó, e esse 20 trago para cá. Só que ali está menos, então ele vai para mais. Ó. Logo, esse número, ó, é 70. Né? Porque 50 mais 20, 70. Okay? Então, o número que subtraído de 20 dá 50 é o 70. Porque 70 menos 20, 50. Okay? Então, você vai usar essa técnica. Né? Vai deixar a variável, ó, a incógnita, no primeiro termo, antes da igualdade. Os outros dois ficam depois da igualdade. Certo? Sendo que o que está do lado do x, quando passa para o outro lado, o sinal muda. Okay? E quando nós tivermos assim, por exemplo, o dobro de um número é igual a 30. Qual é esse número? Então, o dobro de um número é igual a 30. Note que o 2 está multiplicando, é o dobro, 2 vezes esse número. Então, para resolver, ó, o x fica no primeiro termo. O 30 fica no segundo. Esse 2 vai para onde? Vai para o segundo termo. Então, ele vai passar para o segundo termo aqui. Só que ele está multiplicando aqui, galera, no primeiro. Então, ele vem para o segundo, ó, fazendo a divisão. Ok? Então, x vai ser igual a 30 dividido por 2, 15. Então, qual é esse número que o dobro dele dá 30? É o 15, porque 2 vezes 15, 30. Ok? Então, ele vai sempre passar fazendo a operação inversa. Ok? Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho a metade de um número é igual a 50. A metade de um número é 50. Qual é esse número? Fica fácil a gente saber, né? Vamos lá. Ó, o x repete, né? Primeiro termo, ó, 50 continua lá. E esse 2, ó, que agora está dividindo, vai passar multiplicando. Ó. Então, x vai ser igual a 100. Okay? Então, aqui são as resoluções mais básicas. Okay?
O livro de vocês já traz uma resolução mais complexa, que eu vou deixar isso para a próxima aula, ok? Então, agora, galera, vamos resolver, certo, as atividades propostas no livro de vocês, aí na página 139, ó. Página 139. Vocês vão fazer nessa aula aqui, ó, o item A, B, C, D, E e F, certo? A, B, C, D, E, F. E observe que nós temos ali, ó, alguns valores com vírgula. Vamos supor, vamos colocar aqui um exemplo. Deixa eu tirar aqui a canetinha. Vou colocar um exemplo aqui com vírgula, né? Por exemplo, vamos lá. 1,5, ó, somado a 2,5x, por exemplo, ó, é igual a, vamos supor aqui um número qualquer, a 8,5. Pronto. Olha só, como é que resolve, né? Ó, como é que a gente faz a resolução? Vou trazer o 2,5x para cá, ó, vai ficar antes da igualdade, 8,5 depois da igualdade e 1,5 depois da igualdade. Só que aqui ele vai diminuir, né? Ó, lá ele estava somando, né? Aqui ele vai diminuir, ok? Então, nós teremos o quê? 2,5x igual a 8,5 menos 1,5 dá 7. Agora, você vai pegar esse 7, ó, e vai dividir por 2,5, certo? Então, não vai dar um número exato, né? Não vai dar um número exato, mas se nós fôssemos fazer aqui a divisão desse 7 aqui, vamos tentar fazer aqui, ó. Não vai dar para fazer aqui não, certo? Mas vamos lá. 7 por 2,5, ó, eu tiro a vírgula do 2,5 e acrescento um zero aqui, fica 70. Cabe em 2, né? Ó, 2 vezes 25 dá 50, então sobra 20. O 20 não dá para dividir, acrescento zero e vírgula. Então, quantas vezes vai caber aqui? 8 vezes, então dá 2,8. Então, x vale 2,8, ok? Então, quando tiver a situação com vírgula, você vai resolver dessa forma aqui. Então, vamos lá fazer, na página 139, os itens A, B, C, D, E, E. E F, né, se eu não me engano. Vamos lá, então. Valeu, galera. Até a próxima.